chacoalhar as cabecinhas dos conformados, para injetar ânimo na cidadania de todo mundo. Temos todas as vozes aqui, o seu programa de notícias e diversidades. Todas as vozes. Todas as vozes. O seu programa de notícias e diversidades. Sim, porque tem diversidade, tem de tudo um pouco. Diversidade nesse sentido do diverso, do variado, e diversidade no sentido de promover a diversidade humana. Já volto, nosso Álvaro Bufará, convidado especial. Chegou a hora. Todos os dias, segunda a sexta, neste horário, nós temos um encontro, um bate-papo de 5 minutinhos com o querido Marcelo Abud. Ele que é um baita pesquisador da história do rádio, ele que é um baita profissional como professor de rádio também, e aí ele vai trazendo pra gente cada dia um pouquinho daquilo que ele apresenta aos sábados no quadro Peças Raras, no programa Peças Raras. Então aqui no quadro Peças Raras, ele traz um pouquinho do que apresenta no programa Peças Raras. E hoje, Marcelo Abud vai trazer pra gente a memória de uma outra vez em que a gente teve uma decepção. É bom, porque a gente lembra que já tivemos luto, Álvaro, e sobrevivemos. Muitos. Não é à toa, né? Já sobrevivemos ao luto. E vai ser uma oportunidade também de a gente relembrar o saudoso Fiore Giliotti, de Lins para o Mundo, né? O locutor da torcida brasileira. E uma das vozes mais importantes do rádio esportivo brasileiro, né? Balão que sobe, balão que desce, a bola vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai caindo, vai descendo pela linha de fundo. Fiore Giliotti, grande nome do figura. rádio. Vamos relembrar então? Marcelo Abud, é com você. Momento Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, torcida brasileira. Eu escolhi esta trilha que lembra o Cantinho de Saudade, que era tão bem feito pelo Fiore Giliotti e que mostrava a ascensão e queda de pessoas ligadas ao mundo do futebol, para este momento Peças Raras e este momento de tristeza que a gente vive após a eliminação na Copa do Mundo. Em 86, o Brasil tenta superar o trauma deixado pelo Fantasma de 82, quando a tragédia do Sarriá marca o triste fim da nossa seleção, que cai diante da Itália. A torcida se renova e acredita que craques como Zico, Sócrates, Falcão e Júnior têm todas as chances de trazer mais uma conquista. Naquela Copa realizada no México, mais uma vez sob o comando de Tele Santana, chegamos às quartas de final sem sofrer gols e com 100% de aproveitamento. No entanto, fomos eliminados pela França em disputa de pênaltis. E aqui, neste Momento Peças Raras, eu vou compartilhar com você um áudio absolutamente exclusivo. Um piloto que gravamos com Eli Correa em 2019 para o podcast Com Saudade de Você. Neste episódio, a homenagem é a Fiore Giliotti. E eu vou mostrar com certa vergonha porque a voz do saudoso narrador que marcou a minha infância, a minha juventude, é feita por ninguém menos do que eu mesmo. Eu escolhi compartilhar este áudio porque há um trecho em que o assunto é a queda da nossa seleção há 40 anos, na Copa de 86. Eu penso que, de certa forma, o choro de Fiore Giliotti dá voz aos nossos sentimentos e à nossa voz embargada depois de mais uma eliminação. Viva essa emoção, sintonizando nossas memórias há 40 anos. Quem vive a emoção lance a lance, com cada torcedor, precisa estar preparado para se juntar à desilusão desse povo na hora da frustração. Porque ao perdermos, onde a vitória era certa, a voz embarga e o rosto fica inundado da amargura das lágrimas que irremediavelmente a gente precisa chorar. Como um técnico à beira do gramado que tenta, mas não consegue mudar o rumo da história, despencando da esperança para um impacto da verdade, o narrador de futebol, levado pela evolução e superioridade de um selecionado, como que querendo ver seu país sobressair diante do mundo,
apenas esperando a ovação do público ao término do espetáculo, acaba vendo seu coração caído e pisoteado no gramado. É assim que, junto com Fiore, a seleção brasileira sucumbe no palco das ilusões na Copa de 86. Carlos vai pro gol, torcida brasileira. Fernandes, o número 9, vai bater. A gente sabe que ele bate forte na bola. De repente ele erra como Platini. De repente o Carlos faz uma defesa milagrosa para fazer explodir outra vez de alegria, de contentamento e renovar as esperanças do coração da torcida brasileira. Atenção, torcida brasileira, prepara-se Fernandes, se ele marcar o Brasil sai, ele correu, chutou, a fogo, é gol! Que tristeza, torcida brasileira! O nosso sonho transforma-se em pesadelo, tão cedo, repetindo o que aconteceu em 82 na Copa do Mundo. Depois de ganhar da Argentina, no mesmo clima de festa, de euforia e de confiança como nesta Copa de 82, tudo se repete. Oportunidades e oportunidades que se perderam. Sonhos e sonhos que sonhamos. Tudo termina num pesadelo tão triste, torcida brasileira. Perdemos pênaltis, perdemos oportunidades com bola correndo. E agora as lágrimas caem de novo. Despejado da Copa do Mundo Brasil. O futebol é cheio dessas barreiras. No entanto, nos reserva muitas vitórias também. Um desafio. E cada lance é como um dia de nossas vidas. Às vezes, até alcançarmos a vitória e conquistarmos tantos títulos que achamos nem merecer. Esse radioteatro inteiro, em homenagem a Fiore Giliotti, na voz do Eli Correa, o homem sorriso do rádio, você encontra no episódio 27 do podcast Peças Raras, em que há uma cobertura do lançamento do livro Fiore Giliotti, o locutor da torcida brasileira. Então, se você procurar Peças Raras, episódio 27, Fiore Giliotti, o locutor da torcida brasileira, terá ali um especial feito em homenagem ao grande narrador de tantas Copas do Mundo, Fiore Giliotti. Por hoje é só. Amanhã eu estou de volta com mais Peças Raras aqui no Todas as Vozes. Momento Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Uau! Um abraço para o Marcelo Abud, sempre mexendo com a nossa emoção. E para fazer aqui já uma propaganda antecipada e com maior prazer, maior honra, porque o pessoal está perguntando, mas qual o horário afinal do Marcelo Abud no fim de semana? Então, sábados às 9 da manhã, de 9 às 10 da manhã. Aí você tem a edição completa do Peças Raras, com domingo de 7 às 8 da manhã. Então, sábado de 9 às 10, domingo de 7 às 8, você tem a edição completa, 1 hora de duração, Peças Raras, com esse trabalho caprichoso de pesquisa, como sempre, do nosso querido Marcelo Abud. Como é bom viajar no tempo, mesmo para mostrar um momento ruim da nossa história, né? Eliminação na Copa de 86, Álvaro Bufará. Mas você estava aqui falando fora do ar assim, nossa, é impressionante como esses narradores do rádio mais antigo, né? Fiore, Osmar Santos, que graças a Deus ainda está vivo aqui com a gente, ou mesmo podíamos falar de Haroldo Fernandes, Alfredo Orlando, e tantos, Enio Rodrigues, tantos narradores. Como é que eles tinham? Blota Júnior, né? Grandes nomes. Como eles tinham essa facilidade de construir texto de improviso, né, Álvaro? Sim, e crônicas absolutamente líricas, bonitas, inteligentes, com uma ótima linguagem, super atuais, né? Infelizmente, no caso essa que o Fiore fez, que nós ouvimos aí, trazida pelo Marcelo Abud, é infelizmente muito atual para nós, né? Mas um momento muito diferente, numa Copa de 86, com uma seleção absolutamente diferente dessa,
nós perdemos, caímos jogando muito bem. Jogando muito bem. 82 e 86, eu lamentei muito mais do que essa Sim. atual, porque 82 e 86 a gente tinha craques como Zico, Sócrates, Júnior, goleiro Carlos, 82, Cerezo, 82 Valdir Pérez. Falcão, né? Isso, Cerezo na de 82, Falcão na de 82, Careca na de 86, então era outro nível, né? Sim, e um perfil de jogadores muito mais aguerridos, né? Hoje eu vi alguns comentários e um deles me chamou a atenção exatamente sobre essa questão do perfil dos jogadores, né? Ontem, de uma forma geral, me parecia que os jogadores estavam um pouco apáticos, né? Parecia que eles estavam assim com aquela... Parecia que eles não tinham entrado em campo ainda, né? Diferente das outras. Caíram né? na armadilha da Noruega, Sim. que era aquela posse de bola aparentemente inofensiva, mas era essa posse de bola que o técnico da Noruega tinha pensado, né? Depois com o César Faccioli a gente vai falar mais sobre isso, era essa posse de bola que era o truque, era ir dando desespero no Brasil pelo jogo não se resolver, para depois a Noruega dar o golpe fatal usando o Haaland como um grande atacante, e os passes os passes do Odegaard, as jogadas do Sorloth que ficou até a metade do segundo tempo, para tentar... Então, naquela posse de bola aparentemente inofensiva, na verdade era para fazer o tempo passar, e a seleção brasileira caiu na armadilha, né, Álvaro? Infelizmente, né? Agora, nós temos aí momentos tristes, né? Vamos lembrar do Maracanaço 1950, que nós perdemos para o Uruguai, mas também num jogo aguerrido, né? Vamos pensar em 82, que perdemos para a Itália, num jogo hiper competitivo, 86, e aquele 7-0, desculpe, não podemos dizer que foi um Maracanaço igual de 50, porque nós nem entramos em campo. E mais recentemente o de ontem também não, né? Mas voltando à questão do rádio, dos colegas radialistas, nós temos uma história fantástica de grandes nomes de radialistas que começa lá nos anos 20, nos anos 30 e vem se perpetuando até agora. Agora, algo que me chama a atenção e que me deixa um pouco triste, Marcos, é o fato de que tanto no jornalismo quanto no jornalismo esportivo, nós estamos perdendo esta verve dos grandes comunicadores que fazem com uma verve, com uma poética, com até uma indignação comum, né, que muitas vezes o brasileiro sente, e que o comunicador ele consegue catalisar isso, né? E você ouve e fala, poxa, mas é o que eu penso, mas eu não consegui organizar isso dessa forma. Olha que coisa legal, né? Então, infelizmente, obrigado pelas palavras, Álvaro. Isso é importante porque no caso do jornalismo esportivo nós temos aí grandes profissionais, não tiro o mérito deles, mas cada vez mais noticioso ou mais entretenimento. Esse meio termo entre conteúdo e entretenimento nós temos ficado à parte. No caso do jornalismo puro, faz muito tempo que nós temos um jornalismo muito duro, muito chato, né? Um jornalismo muito de dados e contar e tal. E quando alguns colegas tentam dar as suas participações, os seus pitacos, com exceção de alguns que são um pouco mais velhos, têm um pouco mais de carreira, a grande maioria acaba falando meio que o básico, né? Então é importante chamar a atenção disso para que as pessoas vejam aí a diferença de um grande comunicador. O Marcelo Abud traz sempre grandes nomes do rádio. Eu chamo a atenção também para o trabalho do Marcelo, pelo perfil de pesquisa do Marcelo. O Marcelo tem aí vamos dizer assim, uma mala de viagem no rádio brasileiro que é fantástica. Ele tem áudios fantásticos que contam a história de muitos momentos do país a partir do rádio, e vale a pena ser acompanhado porque muito da nossa história, da cultura brasileira, da cultura do rádio brasileiro está ali dentro do Peças Raras e merece ser ouvido.